Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Palmeiras agenda reuniões com Piquerez e Abel para a segunda semana de julho para definir renovações do lateral e do treinador. Na madrugada da última quinta-feira, 12, Leila Pereira também chegou a Carolina do Norte e agora a delegação palmeirense está completa. Embora o foco nesse momento seja apenas o Mundial, outros setores do Alviverde estão trabalhando. Isso porque o Palmeiras entende que o segundo semestre será bastante agitado. Por isso, o clube entende que o time tem algumas pendências e resolver. Além de buscar um substituto para Estevão, o Verdão que resolver as pendências que a equipe tem no plantel. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Estados Unidos, num campo de golfe, né? A gente tá vendo um campo de golfe ali. Teve treinamento hoje, muita coisa importante. Eu vi você hoje, acho que foi no Jornal da Gente, que eu estava assistindo o Pedro Campos. No Bora Brasil, verdade. No Bora Brasil, a entrevista também do Piquerez, ele falando da importância. Vamos lá, Gabi. Oi, craque, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado com a gente nos Donos da Bola. Você descreveu certinho, estamos na frente de um campo de golfe que, na verdade, fica na frente do hotel do Palmeiras. O Alexandre Ribeiro vai mostrar pra vocês por que a gente tá aqui, craque. Porque hoje tem entrevista coletiva com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o Verdão vai fazer essa coletiva de imprensa. Quem é Alexandre Ribeiro? O Cabeção vai mostrar pra vocês um pouco. É o Cabeção, o Big Head. Eu vou saber quem é Alexandre Ribeiro. Só, craque, nesse resort. É o nosso Cabeção, pô. Ó o resort. Olha só, craque, esse é o resort em que o Palmeiras está hospedado, uma estrutura realmente impressionante. Para você ter uma ideia, 4 andares desse prédio aí estão reservados exclusivamente para o Palmeiras. E o que é que o clube fez? O clube transformou esses 4 andares num pedacinho da academia de futebol, a gente até separou um ilustra. Então as partes de fisioterapia, de recover, sala de administração, tá tudo no jeito aqui nesse prédio, onde o Palmeiras estará agora no período da tarde, tanto para a entrevista coletiva quanto para realmente a recuperação dos atletas que treinaram de manhã, viu, craque? Se você quiser, já está tudo alinhado por aqui, podemos dar mais um rolê pelo espaço e tem informações do treino também. E dá o rolê, você, o Cabeção aí, lindo e maravilhoso, você também, mostrando tudo aquilo que tem que mostrar aí, que o Palmeiras estreia contra o Porto, 7 horas, na Rede Globo. Ó, tem esse carrinho de golfe aqui, craque, justamente porque esse é um campo de golfe. Se você quiser... Steve, could I sit here? Sure. Ó, Steve me deixa sentar aqui e vai me ajudar a dar uma voltinha. Can we go back there, please? Ó, esse é o Steve, um dos motoristas aqui dos carrinhos de golfe. Cabeção, vem andando com a gente, senão o áudio vai embora. Ó, e aqui a gente consegue mostrar... Espero que eu não leve bronca do hotel, craque. Um pouco da estrutura por aqui. Essa é a segunda entrada principal do Palmeiras. E lá do outro lado é a entrada principal oficialmente. A imprensa vai entrar por esse portão que o Alexandre Ribeiro está mostrando para vocês agora. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva com a presidente Leila Pereira. O campo de golfe é realmente impressionante. O Steve vai mostrando para a gente por aqui. Olha, se todas as entradas a gente andar tanto desse jeito e for nesse estilo aqui, hein? Aí estamos feito. E ali atrás, ó, o Cabeção vai mostrar para vocês, tem uma cafeteria também. Já peguei um cafezinho. Os jogadores do Palmeiras têm aproveitado e muito a estrutura por aqui, viu, craque? Tá certo, então, para todo mundo ligado aqui. Ô, Gabi, pode parar, manda o Steve parar. Steve, stop carrinho. Steve, could you stop, please? Stop car. Oh, thanks so much. Stop carrinho. Our host send you a kiss. Could you say, donos da bola é o melhor? Donos da bola é o melhor. Ah, thanks, Steve. Tá aí, craque. Eu ia pedir pra ele falar inglês, mas ninguém ia entender nada, né? Ô, Gabi, qual a ideia dos treinamentos do Palmeiras e o enfrentamento contra o do Porto, que daí, pra mim, são os dois que pode classificar, porque é o Inter de Miami, é o Messi, né? Os caras vão roubar pro Messi. Você não tem dúvida nenhuma, né? Ah, não tem nem dúvida.
Pois é, um pouco de Messi, um pouco de Suárez. O Porto, craque, é esse primeiro adversário do Palmeiras. Não fez um excelente campeonato português, mas não deixa de ser um time bastante tradicional e, para mim, também um dos mais fortes do grupo ao lado do Palmeiras. Bom, hoje, ao contrário dos últimos dias, a gente só pôde acompanhar os 15 minutos iniciais da atividade, que foi basicamente um me engana que eu gosto ali, um bobinho. Mas, pelo que a gente tem observado aqui dos treinos, como o Palmeiras tem todos os atletas à disposição, até o Paulinho, como a gente vinha debatendo antes, o Abel Ferreira pode escalar o time que ele quiser. Se você quiser, posso te passar uma prévia da escalação por aqui, mas impressiona como o Palmeiras conseguiu se organizar bem a ponto de chegar no Mundial sem ter qualquer desfalque, viu, craque? Ô, Gabi, Gabi, pode dar breve aí, pode dar, filha, Pai de Deus. Vamos embora, então. Uma provável escalação, então, craque, tem o Everton no gol, uma saída com 3 jogadores, como a gente falou ontem, com o Giai, o Gustavo Gomes e o Murilo, o Felipe Anderson pela ala direita, o Piquerez pela ala esquerda, a dupla de volantes com Emi Martinez e Richard Rios. Mais à frente tem uma dúvida, porque tem o Estevão, e ele pode estar acompanhado pelo Facundo Torres ou mesmo pelo Maurício, e o Paulinho também não está descartado. E lá na frente, mais centralizado, o Vitor Roque, um dos reforços que foram mais caros da história do Palmeiras e que chegaram justamente para a disputa desse Mundial, craque. Obrigado, Gabi. Um beijo pra você. Hoje vocês não vão ficar muito, porque a gente tá com as crianças que vão receber os skates. Um beijão pra sua irmã, um beijão pra mamãe, um beijão pro papai, pro Vinícius, que você mandou flores pra ele. Eu vi ele colocando no Instagram. Pra você, pelo trabalho que você e a Band tá fazendo aí no Mundial da Carolina do Norte. Tá bom, filha? Combinado, craque. Obrigada pelo carinho de sempre. Boa sequência de programa para vocês. Beijo. Um beijão. Ele é sempre um dos primeiros a aparecer no treino, porque sabe da responsabilidade que a faixa de capitão do Palmeiras carrega. Só um leva a faixa de capitão, mas aqui tem muitos capitães. O Everton, Rocha, Veiga, o pessoal que está aqui também ajuda muito para a gente poder trabalhar e ter essa responsabilidade também para liderar esse grupo excelente que aqui temos, né? Gustavo Gomes foi o jogador do Palmeiras que mais entrou em campo nos últimos 10 dias. Ele foi titular da seleção do Paraguai nos 2 jogos da data FIFA. E mesmo com todo o desgaste, no primeiro treino possível, ele já estava em campo aqui nos Estados Unidos. E isso diz muito sobre o quanto ele representa para os companheiros de equipe também. Todo dia chega mais cedo. Quando a gente chega na academia, ele está na academia já treinando. Então, acho que é um exemplo para todos nós. Já o compromisso é com o mesmo, né? Sabe? Já é comigo mesmo, então se não faço a minha rotina, acho que já fica um pouco difícil, já estou ficando meio mal no dia. A exigência de Gustavo Gomes virou padrão dentro do elenco do Palmeiras. E num torneio como a Copa do Mundo de Clubes, isso é um sinal de que é possível competir muito bem contra clubes ainda maiores. Estamos num nível muito alto, estamos no nível de competir contra eles. É tudo mental, né? Que a Abel sempre fala para nós. A gente tem que chegar bem, tem que chegar leve de cabeça, que é o mais importante, que depois o futebol aparece e competir para todo mundo de igual a igual. E o próprio capitão é quem dá o recado. Vai ser difícil, mas o trabalho está feito. Um grupo difícil, mas a gente se está preparando já há um tempo para essa competição. A gente está muito focado, trabalhando com muita humildade para fazer um bom campeonato aí. Salve, galera do Globo Esporte, Fred Bruno falando diretamente do MetLife Stadium, estádio que vai ser um dos mais importantes nos próximos 2 anos, porque o Palmeiras estreia aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, faz o segundo jogo contra o Al-Ahly, a final deste torneio também será nesse estádio e digo mais, a final da Copa do Mundo no ano que vem também vai ser aqui, então a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes desse estádio top. Fechou? Então partiu! De lá de fora, chegamos aqui dentro e vamos começar pelas alturas. Para vocês terem ideia do tamanho desse estádio. Olha isso, a gente estava no letreiro lá fora, estamos aqui, olha a altura da arquibancada. É absurdo, vai ter 82.500 lugares aqui esse estádio. Imagina isso aqui lotado, geral gritando, impressionante. Agora a gente vai dar aquela famosa luxada, né, moleque? Pode ver que eu tô falando até mais baixo, tô andando até um pouco mais sofisticado, porque a gente tá na área VIP aqui
do estádio. Ó, vou dar até uma sentadinha. Aqui, ó, que isso, ó. E toma. Dá pra fazer um meeting, dá pra fazer business, dá pra fazer negotiations. E aí você vai pra lá, já fica com acesso pro estádio. Trancado, não dá pra ir no Pá, acesso negado. É o vestiário do New York Jets. Se liga, olha o tamanho da parada. 67 lugares tem nesse vestiário. Afinal, tem que ter espaço mesmo pro time, porque ao todo, né, no futebol americano, são 53 jogadores por time, então realmente tem que ser gigante a parada. 2 detalhes que me chamaram a atenção. O tamanho desse telão aqui, pro técnico passar as orientações. Olha isso que absurdo. E outra coisa, tem um aviso aqui pros jogadores do Giants, né, e dos Jets, que é para você deixar de fora do vestiário tanto o celular quanto o relógio. Então chegou aqui, é sem resenha, nada que possa tirar teu foco. E o pessoal da organização tava falando um negócio curioso, porque o do Jets é verde e branco, né? O outro vestiário é azul e branco porque é do Giants. Mas o Porto vai ficar no verde e branco e o Palmeiras vai ficar no azul e branco. Partiu o campo? Bora! Agora sim, chegou o grande momento de mostrar de pertinho o gramado do MetLife Stadium, ó. E aí, você vai falar? Vai rolar um... Agora o bicho vai pegar, ó. Toma! Que isso, moleque? Parece que o sonoplasta armou com a gente. Eu já tô motivado, eu já tô pilhado, porque agora o bicho vai pegar. Tropa de elite, eu sou duro de rua, pega geral, também vai pegar você. Outra parada legal de mostrar é a distância do torcedor pro gramado. Olha isso, o torcedor vai estar aqui, ó. Vai dar 1, 2, 3, 4 passos. Já tá aqui. Se o jogador tá cobrando lateral, o outro vai estar aqui, ó, buzinando aqui na orelha, velho. Então realmente é muito perto. Tá trampando com o que aqui? Estamos aqui trampando, ajudando a colar. Às vezes estão colando aqui? Aí. Entendi, mano. E é português? Vai torcer pro Porto ou pro Palmeiras? Eu sou do Sport. Você é do Sport, então vai torcer pro Palmeiras. Tem que ser Palmeiras. Que é verde e branco. Fechado. Tá aí. Então é isso, galera do GE. Esse foi o rolê pelo MetLife Stadium. Agora é só controlar a ansiedade, porque domingo, 6h40 da tarde, na tela da Globo, Palmeiras e Porto, diretamente daqui. Fechado? Então... Pode emendar uma pergunta pro Danilo também. Manda. O fato de ser um adversário português tem alguma influência nesse comportamento, na preocupação ou não, no interesse do Abel em relação a esse jogo? Eu acho que para o Abel está sendo uma mistura de muita coisa, né? Então ele está, lógico, ele está aqui nos Estados Unidos, numa Copa de Mundo de clubes. A gente vai lembrar que antes do Palmeiras ele não tinha ganhado absolutamente nada, nunca foi nada para o futebol e de repente chegou no Palmeiras, ganhou tudo que tem e agora está no meio de uma Copa de Mundo de clubes. Então certamente isso muda o ânimo, né, dele. E enfrentar um time português também é diferente para ele, afinal ele vai estar em evidência no país natal, né? Ele nunca venceu o Porto como treinador, tem poucos jogos, mas nunca venceu, então tem essa oportunidade. Eu até imagino que ele não vai mostrar nada para os jornalistas que estão acompanhando esse treino, esses 15, 20 minutos que ele deixa ali acompanhar. Não acho que ele vai mostrar time, não acho nada. Acho que até que ele vai preparar uma surpresa para enfrentar o Porto. Vai ser um time um pouco mais fechado, mas certamente enfrentar uma equipe do país dele muda um pouco de tudo. E aproveitar só para falar da questão dos Estados Unidos também, do Mundial que o Mauro estava falando, do calor, tem um ponto que a gente precisa ficar atento aí. A FIFA está já tentando planejar e trazer patrocinador para o Mundial de 29, né? A gente está ainda começando de 25, mas eles já estão pensando de 29 e eles não descartam fazer de novo aqui nos Estados Unidos. E aí é meio estranho, né? Meio ruim. Eu acho que, assim, eu tô aqui nos Estados Unidos, o clima não é um clima de Copa, o clima de Copa ele é feito basicamente pelos sul-americanos, pelos brasileiros que estão por aqui em Nova York, palmeirense, tem muito torcedor do Fluminense também que estava no meu voo, encontrei bastante torcedor do Boca Juniors também, vindo para cá, para Nova York, embora o Boca não jogue por aqui, mas vai fazer escala e tudo mais. Eu sinceramente não entendo a decisão da FIFA, a não ser que seja puramente financeira, né, de fazer de novo um campeonato aqui em 2029. Enfim, eu sei que a gente ainda está começando 25, mas é uma notícia que eu tive e que me incomodou um pouco, viu? Realmente, podia, né, fazer em outro lugar, no Brasil. Mas o Danilo é um encanto, né, porque é típico da juventude. Se é que o interesse é só financeiro, é claro que o interesse da FIFA é só financeiro, Danilo. Infelizmente, ir lá, né, tem dinheiro. E tem uma coisa que é justo que se diga. Os estadunidenses adoram novidades.
A Copa de 94, que se tinha muito medo de qual seria a presença de público, bateu todos os recordes de público. Você não tem a dúvida que teremos estádios lotados em todos os jogos. Eles tiveram que baixar Tem o preço, esse ponto aqui, viu? Eu ia falar disso, bom que vocês lembraram que tem esse ponto. A abertura, ela estava até reportagens de jornalistas internacionais aí que conseguiram acesso, porque a FIFA ela não fala oficialmente dos números, né? Mas Inter Miami e Al Ahly, que vão jogar amanhã, tinha menos, em torno de 20 mil ingressos vendidos. E aí eles começaram a fazer promoções por aqui nos Estados Unidos, mandando e-mail para escolas e vendendo o ingresso a 5, 10 dólares. Preços módicos para poder lotar. Essa é uma questão que, além do calor, que o Mauro levantou muito bem, a gente vai acompanhar por aqui, porque nos jogos do Palmeiras também, alguns torcedores eles foram movidos de setores, tá? Então, assim, compraram o ingresso mais barato, eles estavam lá em cima, longe do campo, e eles foram movidos pelo mesmo preço para a parte de baixo. Muito pela questão da imagem, de como a televisão mostra essa partida, né? Então a TV não vai mostrar um lugar totalmente vazio como mostraria originalmente. E eles têm diminuído o preço dia a dia. Cada vez que você entra lá, o preço está um pouco mais baixo para tentar encher. O que eu acho, que eu tenho a impressão, conversando também com o pessoal, o máximo que eu consegui da FIFA não é que a gente está vendendo pouco, é que os estádios são muito grandes. Então eu estou imaginando que os estádios vão ter ali 30, 40 mil pessoas, mas para um lugar de 70, 80, é vazio. Metade do público. É mais ou menos quando a gente vê o Maracanã com 30 mil, parece vazio, né? Porque o Maracanã cabe muito mais. Então esse é outro assunto que a gente vai precisar acompanhar de como vai ser a procura por ingressos. A FIFA está fazendo de tudo para realmente ter público lotado, para não parecer um fracasso nesse aspecto. Agora, no ponto de vista de... Pode falar, Juca. Não, é o país da liquidação. Você não tem a dúvida que vai ter ingresso de 2 dólares. Venham. O estádio aí do Flamengo também é imenso, né, Mauro? Sim, estádio para quase 70 mil pessoas, e também está acontecendo isso com torcedores do Flamengo que tem tido um ingresso remanejado de setores mais distantes do campo para outros mais próximos. Alguns já, pela rede social aqui, já me passaram essa informação, que até eufóricos, né? Eu comprei o ingresso, ficar lá, ver o jogo de binóculo, de repente vou ficar perto do campo. Mas é isso aí que o Danilo explicou. Coloca de novo aí as estreias dos brasileiros, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. É nosso. Qual é a estreia mais difícil? Do Fluminense estourado, assim, não há o que discutir. Se alguém disser que não... Eu digo que não. Opa! Eu quero Essa é a discussão. Não. Vou te explicar. Todo mundo está falando do Fluminense que pega o Borussia, né? Sim. Mas o Porto, que não está numa boa, o Porto não hoje em dia é a terceira força do campo do futebol português. Mas bem terceira, né? Não, Zé? mas já teve esse momento de glória recente, há pouco tempo, né? Agora é o Sport que dá as cartas, depois vem o Benfica. Mas tem uma tradição. Sim. Não é bobo, o time não, sabe? E a estreia... O meu ponto, Trajano, é em que... Em tese seria Fluminense e Borussia, mas eu acho que é um jogo... Não é um jogo mole, não. Eu voto no Palmeiras e Porto e queria ouvir o Mauro e o Danilo. Justifico. Porque eu acho que, no caso, o Palmeiras tem mais obrigações do que o Fluminense tem contra o Borussia. O grupo do Fluminense tem 2 times lá que ele pode ganhar os 2 e passar em segundo. Se o Palmeiras não ganha ou não pontua nesse jogo, ele já fica numa situação estranha. Não há risco do Palmeiras não pontuar contra o Porto. Só Danilo Lavieri dirá que é um jogo perigoso. Não há risco. Vocês estão muito pessimistas em relação aos times brasileiros. Eu não estou mesmo. Eu acho que eles podem... Juca, não é afirmar isso com todas as letras, é difícil, porque o Porto também não é uma galinha morta, igual outros times que tem aí. Ou seja, se não der certo, segunda-feira eu não venho. Então é melhor não vir. O Juca não virá segunda-feira. Mauro, qual é a estreia mais complexa? Em tese é, de fato, a do Fluminense, né? O Dortmund terminou bem a temporada, deu uma arrancada, foi para a Champions League, estava fora, conseguiu a classificação. Agora, eu vi ontem alguma coisa, o Maurício me parece falando que a comissão técnica do Palmeiras é portuguesa, isso vai ajudar. Não vai ajudar em nada, isso é uma bobagem. Mas é uma besteira. Porque a comissão técnica do Porto é encabeçada por um argentino, o Martin Anselmo, ex-técnico do Deportivo Del Valle, que assumiu no começo do ano, né, no meio da temporada europeia. E eles estão fora de Portugal há muito tempo. Eles vão ter que estudar o Porto como qualquer outro adversário, que eles não convivem enfrentando o Porto, acompanhando tão de perto, acompanham de longe. Então vai ter que estudar o Porto como qualquer adversário. Se esse jogo acontecesse logo depois que eles saíram, assim, um detalhe, depois do Braga, passou pelo PAOK.
Então, assim, os tempos desses enfrentamentos estão muito lá atrás. O Porto trocou de técnico mais de uma vez. Os jogadores são outros. Não tem nada a ver. O Palmeiras vai estudar o adversário como todos os adversários, né? O Sérgio Conceição foi o técnico um bom tempo, foi para o Milan, não deu certo, né? E o técnico assumiu no começo do ano. E nem português ele é. O André Lucena foi simpático comigo, foi generoso. Não há risco do Palmeiras. Porque eu não disse que não há risco do Palmeiras não pontuar. Eu disse que não há risco do Palmeiras não ganhar o jogo contra o Porto. Ganhar. Então entregue o ratão e o gatão, por favor. Então, e agora se isso não acontecer, eu segunda-feira... Preciso fazer um protesto. Fala. Preciso fazer um protesto antes do ratão e do gatão. Não, para mim, para que fique claro, o Porto é favorito contra o Palmeiras. Tá? Calma, aí também não, hein? eu tô indo embora. Mas é favorito. Projeto também, aquele abraço. Os membros que fortalecem ainda mais o canal, obrigado demais por todo o apoio. Atingimos aí mais uma marca espetacular no Resenha Alviverde. De degrauzinho em degrauzinho a gente vai chegando, hein? 83.800 palmeirenses conectados. Obrigado demais por todo o apoio. Já vamos começar aí com excelente notícia. Claro, Palmeiras está focado no Mundial de Clubes. Nós estamos também, né, com as atenções voltadas para o Mundial de Clubes, trazendo aqui muitas informações em relação a esse torneio que será disputado lá nos Estados Unidos, mas também estamos de olho no Campeonato Brasileiro e ontem teve rodada, tá? O jogo do Verdão foi adiado, né, por motivos óbvios, mas tivemos alguns times aí em campo. E olha só, hein, o Palmeiras recebeu aí, tem essa boa notícia, mesmo sem entrar em campo ontem pelo Brasileirão. Nós continuamos a 2 pontos aí, né, do primeiro colocado. Na verdade, o Flamengo também não atuou, então não teria como disparar na liderança, né? Mas estamos aí a 2 pontos do segundo colocado e 1 ponto do terceiro colocado, né? Eles que atuaram ontem aí, Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro empatou com o Vitória por 0-0 e o Bragantino perdeu para o Bahia por 3-0 lá em Bragança e parou nos 23 pontos. Então, classificação atual aí, tá? Flamengo com um jogo a menos, 24 pontos, é o atual líder. Cruzeiro já tem um jogo a mais, em segundo com 24 também. Bragantino também com um jogo a mais, 23 pontos na terceira colocação. E o Palmeiras com um jogo a menos, 22 pontos. Então, na volta aí do Mundial, Palmeiras ganhando do Juventude, né, e o Flamengo, porventura, perdendo, né? Ou enfim, Palmeiras, na pior das hipóteses aí, pode voltar pelo menos para a segunda colocação do campeonato, tá? E com um jogo a menos, né? Um jogo a menos aí, tá certo? Quem sabe, né? A gente, voltando do Mundial, ganha nosso jogo em casa contra o Juventude, o Flamengo perde, não sei com quem que eles vão jogar, e aí o Palmeiras pode assumir novamente a liderança, né? Porque aí pode chegar aos 25 pontos, tá certo? E hoje, Palmeiras trabalha em 2 períodos novamente lá em Greensboro. E nessas 2 atividades que prometem ser intensas também, os treinos do Palmeiras estão sendo muito intensos. Ontem falamos, né, do Mike dando uma pegada no Paulinho, o Giai sentiu também, né, no treino de ontem, mas nada que preocupe, voltou a treinar normalmente. A rapaziada tá se dedicando, o Palmeiras realmente tá nessa reta final de preparação aí para a estreia a 100 por hora, né, a 200 por hora. Os caras realmente estão voando no treino, hein? Então essas 2 atividades aí prometem, né, ser muito intensas aí em preparação para o jogo de estreia no domingo contra o Porto às 7 horas da noite, horário de Brasília. E o Abel definirá a equipe. Amanhã tem mais um treino aí, mas deve ser aquela atividade aberta, né, de reconhecimento ali no gramado. Enfim, o Palmeiras que vai conhecer aí o estádio da estreia. E aí, torcedor palmeirense, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora da estreia, Palmeiras e Porto pelo Super Mundial de Clubes. E o nosso palestra
entrevistou Luiz Dias, que foi um coordenador técnico e conhece o futebol português como poucos, tá? Em uma das temporadas na base, trabalhou com o Abel no Sporting. Se eu não me engano, ele ficou 23 anos trabalhando no Sporting lá de Portugal. Luiz analisou que Abel tem totais condições de realizar uma boa competição com o Palmeiras. Abre aspas aí, ó. Abel vai fazer de tudo para ter sucesso, como faz sempre. É um treinador de grande liderança sobre o grupo. Neste momento, o Palmeiras tem um processo consolidado. O Palmeiras consegue rendimento coletivo, consegue ganhar títulos, consegue integrar com qualidade jogadores da sua base, não o faz por necessidades econômicas. Portanto, não necessita de vender um jogador para pagar o salário do mês seguinte. Isso permite ao Abel fazer uma introdução criteriosa dos jogadores na sua equipe principal. Palmeiras vai aparecer em grande nível, vai fazer um bom torneio. Assim a gente espera, né? Palavras aí de Luiz Dias, trabalhou com o Abel em uma de suas temporadas lá no Sporting, além de ser também um amigo aí do nosso técnico português. Então, mais um aí, falando a respeito do Abel, do Palmeiras, e a gente segue na expectativa e na torcida realmente, né, dessas boas vibrações aí, dessas palavras realmente, de que o Palmeiras consiga desempenhar um bom futebol, conseguir fazer aí um bom torneio. Ser campeão já é outra história, é muito difícil, mas que a gente consiga aí encarar as equipes de igual para igual, que a gente consiga fazer com que tudo aquilo que vem sendo falado em relação ao Abel, ao Palmeiras, tudo que a gente fez nesses anos aí, a partir da vinda do Abel, que isso realmente volte ali a fazer diferença dentro de campo. Que o Palmeiras consiga mostrar que é sociedade esportiva. Palmeiras, a gente nunca enfrentou o Porto, né? Vai ser a primeira vez. Vamos lá, eu, cara, tô esperançoso aí e confiante que a equipe pode fazer também um grande torneio. Vamos torcer muito para isso, tá certo? Guilherme Dias, analista aí de mercado do Palmeiras, né? Trabalha aí no scout do Palmeiras. E Leonardo Holanda visitaram as instalações do Cincinnati, lá nos Estados Unidos. Cincinnati é o clube onde atua Evander, que está na mira do Palmeiras para a próxima janela. Torcedor palmeirense, pode pintar aí no Verdão. Leonardo Holanda já trabalhando, o Guilherme Dias também, aproveitando essa viagem aí aos Estados Unidos, né? Quem sabe eles podem trazer aí o Evander na mala, né? Eu pude apurar que o Verdão estaria disposto a pagar por Evander algo em torno de 60 milhões de reais. O Cincinnati pede 88 milhões. Muita grana, hein? Para vender aí o brasileiro. Evander é sim a bola da vez para substituir o Estevão. Ele que tem 27 anos e seu contrato vai até o fim de 2027 com o clube da MLS. O que você acha, torcedor palmeirense? Um bom nome? Acha que seria só mais um? Não agregaria? Qual que é a sua opinião? Um bom nome aí para... A gente fala substituir o Estevão, mas é difícil, né? Substituir um cara com essa qualidade. É um jogador que viria para ocupar essa lacuna, deixar esse espaço aí do nosso camisa 41, que após o Mundial de Clubes vai brilhar nos gramados lá da Inglaterra. Assim espero. Por isso, soube o Bola VIP Brasil que Leila já marcou uma reunião para renovar o contrato do uruguaio. O encontro acontecerá na semana seguinte que a delegação palmeirense voltar a São Paulo. Reunião deve acontecer até a segunda semana de julho. O mesmo vale para Abel Ferreira. Leila espera que tudo seja resolvido com o comandante e que um novo contrato até dezembro de 2027 seja assinado nas próximas semanas. A ideia da diretoria é ter todos os jogadores e comissão técnico focados na reta final do ano, onde o Alviverde tentará o título da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Diogo Costa sente desconforto às vésperas de Palmeiras versus Porto pelo Super Mundial de Clubes.
Vale lembrar que vinha atuando também na Nations League, onde foi campeão. Caso não esteja à disposição, existem chances de Samuel, brasileiro no elenco dos Dragões, ser titular no confronto. De qualquer forma, esse desafio que vai rolar já no fim de semana gera uma grande expectativa nos torcedores palmeirenses que sonham com esse título, ainda mais agora no novo formato, onde será necessário superar mais de um europeu provavelmente. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários.